Olá pessoal, na videoaula passada nós conversamos sobre algumas características básicas e aspectos gerais de um grupo muito específico de moléculas orgânicas denominadas de proteínas. O objetivo agora nessa discussão é dar continuidade a esse processo, focando na relação estrutura e função. Só para a gente relembrar o que a gente viu em momentos anteriores, é importante a gente lembrar que proteínas são polímeros, formados de uma sequência de monômeros denominados aminoácidos. É a partir dessa sequência que nós damos início a uma análise estrutural de uma proteína. Essa análise inicial da sequência dos aminoácidos é chamada de estrutura primária. Aqui vemos o trecho de uma estrutura primária e assim podemos ver o quê? Que nada mais é do que a sequência de aminoácidos. Uma estrutura primária, ela descreve quantos aminoácidos que formam aquela proteína, quais são e em que ordem eles estão. É importante lembrar que depois de ligados, os aminoácidos são chamados de resíduos de aminoácidos, porque eles não estão mais isolados. Okay? Essa estrutura primária, ela não traz informações tridimensionais ainda. Ela só traz informação acerca da sequência, certo? A partir desse momento, nós começamos em análises sequenciais, abordando aspectos mais tridimensionais. A gente vai começar a ver a forma de uma proteína. De início, a gente vai ver que partes dessa sequência, devido à interação entre os aminoácidos e dos aminoácidos com o meio onde a proteína se encontra, começam a formar estruturas específicas, denominadas estruturas secundárias. Dois exemplos que nós vimos na aula passada foram a alfa-hélice, que aqui está sendo demonstrada, certo? E as folhas beta. Essas estruturas secundárias, então, são o quê? Estruturas específicas de uma parte da proteína. A partir daí, a gente vai analisar a forma da proteína inteira, chamada estrutura terciária, de apenas uma cadeia de aminoácidos. Isso aqui é só uma cadeia polipeptídica, apenas uma. Podemos ver aqui que numa cadeia a gente pode encontrar várias estruturas secundárias. Estamos demonstrando apenas uma aqui, mas ao longo dessa cadeia a gente poderia encontrar várias folhas beta, várias alfas-hélices e outras estruturas que são padrão. Feito? Falamos também que algumas proteínas requerem mais de uma cadeia de aminoácidos para atingir seu estado funcional. Daí a gente vai começar a analisar a proteína numa estrutura quaternária. Então, lembrando, a estrutura quaternária a gente só analisa em proteínas que são formadas por mais de uma cadeia. Aqui nós podemos ver o esquema da estrutura da hemoglobina, que é uma proteína de transporte, e que ela apresenta 4 cadeias diferenciadas, cada uma com sua estrutura terciária. Dentro de cada uma delas podemos encontrar estruturas secundárias e cada uma delas também apresenta a sua sequência de aminoácidos, ou seja, a sua estrutura primária. Beleza? Então, a partir daí, a gente vai começar a discutir literalmente o que a estrutura tem a ver com a função. Então, nós sabemos agora que uma sequência de aminoácidos analisada a partir da estrutura primária, ela interage dentro dela mesma, ou seja, as cadeias laterais, as cadeias dos aminoácidos interagem entre si e também interagem com fatores ambientais. É o caso, por exemplo, do solvente que nós estamos usando. Uma proteína, quando ela está interagindo com a água, é uma coisa. Se ela está interagindo com um solvente orgânico, é outra completamente diferente. Podemos considerar também fatores ambientais, a temperatura do meio, o pH, certo? Então, todos esses fatores eles vão interagir com a sequência de aminoácidos, causando uma estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional ela vai ter uma forma específica para realizar determinada função. Então, se a gente pegar o exemplo anterior, que a gente estava falando lá da estrutura quaternária da hemoglobina, a hemoglobina tem, dentro de cada uma daquelas cadeias, uma região específica que se forma para a ligação do oxigênio. Ela é uma molécula de transporte de gases, do sangue, mais especificamente do oxigênio. Então, ela tem uma estrutura tridimensional para justamente realizar esse tipo de função. Perfeito? Agora, o que acontece? Algumas proteínas, para atingir o seu estado funcional, elas precisam de alguma ajudinha, elas precisam de ligantes extras, que a gente chama. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas proteínas recebem um nome diferente das proteínas que não precisam da ligação de nenhum grupo extra. As proteínas que não precisam de nenhum ligante, que por si só a cadeia polipeptídica já é suficiente para sua função, a gente chama de proteínas simples, certo? Então, são formadas apenas por sequências de aminoácidos. Pode ser uma cadeia, podem ser 2, 3, 4. Lembrando que, a partir da segunda cadeia, nós já vamos ter uma estrutura quaternária, certo? Para ser chamada de estrutura terciária apenas, ela só pode ter uma cadeia polipeptídica. Entretanto, outras proteínas, como eu disse,
precisam de um ligante extra que ajude a atingir aquela estrutura tridimensional funcional, certo? Aí nós vamos chamar essas proteínas de proteínas conjugadas. Olha aqui, contém outros grupos químicos associados. Só para a gente dar alguns exemplos. A própria hemoglobina, ela possui um grupo, um ferro ligado em cada uma de suas cadeias, um átomo de ferro, que é extremamente importante para que ela consiga atingir a sua estrutura funcional e consiga transportar oxigênio. Outros exemplos são até mesmo os anticorpos, que possuem carboidratos ligados à sua estrutura e também são chamados de proteínas conjugadas. Então, qualquer proteína que tenha, além da sequência de aminoácidos, um outro grupo químico ligado a ela, nós vamos chamar de proteína conjugada. Tem até um nome interessante, porque os grupos que estão ligados a essas proteínas, se eles estão ligados de forma constante, ou seja, sempre eles não se desligam da proteína, são chamados de grupo prostético, certo? Então, o grupo prostético pode ser um metal, pode ser um carboidrato, certo? Então, pode ser uma vitamina. Então, a gente está falando aqui, então, de grupos essenciais para o funcionamento daquela proteína. Beleza? Então, dando continuidade aqui. É muito importante que a gente entenda essa sequência de eventos aqui. Por quê? Se algo acontecer com essa estrutura tridimensional, certo? Pode ser que a proteína não consiga realizar a sua função. Essa função aqui, ela é muito específica. As proteínas, elas conseguem realizar diversas funções do nosso corpo. Aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês. Estrutural, transporte, regulação do metabolismo, movimentação, defesa, papel catalítico. Então aqui, por exemplo, na estrutura, a gente pode citar proteínas que ajudam a organizar o DNA, chamadas de histonas. Podemos citar proteínas como a queratina, que está presente na pele, chifre, certo? Aqui no transporte, podemos citar a própria hemoglobina, que transporta gases, a mioglobina, que é uma proteína parecida, só que encontrada no tecido muscular. Podemos citar a soralbumina, lipoproteínas, que transportam lipídios no sangue, enfim, vários exemplos de proteínas realizando esse transporte. Regulação do metabolismo, quem vai fazer essa função? São os hormônios. Temos insulina, glucagon, insulina e glucagon que trabalham com o metabolismo, principalmente de carboidratos, a quantidade, concentração de açúcar no sangue, de glicose, certo? Temos também hormônios como o hormônio do crescimento, que também vai entrar aqui. Portanto, qualquer proteína que trabalhe ali com mensagem, certo? Essas proteínas aqui, os hormônios, elas mandam mensagens para diferentes partes do corpo. Com movimentação, a gente cita como movimentação principalmente a actina e miosina, que são feixes responsáveis pela movimentação dos músculos. Defesa, a gente pode falar aqui da defesa, a gente pode falar dos anticorpos, são moléculas importantíssimas do sistema imune adaptativo, que são responsáveis pela uma das linhas de defesa de proteção do nosso corpo. E por fim, aqui muito importante, as enzimas, que são responsáveis por facilitar reações químicas que venham a acontecer dentro do nosso organismo. Sem essas moléculas, provavelmente, a maior parte das reações químicas necessárias à nossa sobrevivência não seria possível, porque elas demandam uma quantidade de energia que no ambiente do nosso corpo elas não encontrariam. Então, as enzimas facilitam esse processo. Então, pessoal, todas as proteínas que a gente comentou agora, todas as funções, elas demandam, então, uma estrutura para realizar. Em um momento posterior, a gente vai discutir melhor dois exemplos, os anticorpos e as enzimas, nos quais vão ficar claro realmente essa relação estrutura e função. O importante agora é que vocês entendam que, se por algum motivo acontecer alguma coisa que essa estrutura seja alterada, certo? É bem possível que a proteína perca a sua função, que ela não consiga realizar aquela função da qual ela foi destinada para fazer. Existem dois fenômenos importantes que a gente tem que analisar quando trata de alteração na estrutura de uma proteína, certo? O primeiro qual que é? Mudanças na estrutura primária. E o segundo, desnaturação proteica. Existe uma diferença importante entre esses dois processos aqui. As mudanças na estrutura primária, elas focam muito no quê? Elas focam numa mudança na sequência de aminoácidos. Por outro lado, a desnaturação proteica é uma alteração no meio que normalmente vai causar uma perda estrutural da proteína. Vamos analisar cada uma das duas com bastante cuidado. Primeiramente, o que será que pode causar mudanças na estrutura primária?
basicamente, o que causa mudança na estrutura primária, alteração na sequência de aminoácidos, são mutações. Para quem não lembra o que é mutação, mutação é, na verdade, uma alteração na informação contida no material genético, na qual está escrita qual que é a sequência de aminoácidos de uma proteína. Só para a gente lembrar aqui rapidinho, aqui nós temos uma molécula de DNA, certo? A molécula de DNA é formada de nucleotídeos, então aqui ó, a sequência de nucleotídeos, e dentro desses nucleotídeos nós encontramos as bases nitrogenadas. É aqui na sequência dessas letrinhas, A, T, G, A, G, que nós encontramos a informação para a produção das proteínas. Então é aqui ó, que vai estar escrito quais são os aminoácidos que devem estar contidos dentro de uma proteína, na sua formação. Portanto, caso eu tenha alterações aqui nessa sequência de bases nitrogenadas, é possível que você tenha alteração na estrutura primária, certo? Olha bem o que eu estou falando. É possível. Pode ser que não existe uma relação direta entre qualquer mutação que aconteça aqui e que vai causar uma alteração na estrutura primária. Quando a gente for estudar código genético, tradução, vocês vão entender que nem sempre mutações aqui, certo, vão acarretar mudanças na estrutura primária, certo? O fato é, como a gente sabe, a estrutura tridimensional ela é causada também pela estrutura de aminoácidos. Então, se eu tiver alguma alteração naquela estrutura de aminoácidos, é possível que eu tenha o quê? Uma perda na função daquela proteína. Quando a gente não altera a estrutura primária, quando essa mudança, essa alteração de estrutura, ela é causada por um fator ambiental, a gente usa o termo agora desnaturação proteica. Então, o que é em linhas gerais? É a perda da estrutura funcional, certo? Isso a gente chama de estrutura nativa, ela vai perder a estrutura a ponto de parar de funcionar. Quais são os fatores que podem causar isso? Temperatura, o aumento da temperatura, que pode aumentar demais a agitação e fazer com que aquelas interações entre os aminoácidos elas se percam e a proteína se desenrole, certo? Variações do pH, o pH também ele pode interferir nas cadeias laterais dos aminoácidos, causando uma perda da estrutura funcional, e até mesmo solvente. A gente sabe que os aminoácidos se comportam em determinadas situações de uma determinada maneira porque eles estão em contato com um solvente orgânico ou estão em contato com um solvente polar. Certo? Normalmente as proteínas são produzidas para funcionarem em uma situação de contato com a água. Certo? Então, normalmente, cadeias laterais apolares, hidrofóbicas, elas vão tender o quê? Ficar para dentro, escondido. Caso eu coloque essa proteína em um ambiente no qual o solvente é o solvente orgânico, toda aquela interação entre os aminoácidos ela pode ser perdida. E, consequentemente, a gente pode ver isso aqui acontecer. Então, aqui, ó, nessa parte da figura, nós temos uma proteína ativa, certo? Olha só as estruturas secundárias, temos uma estrutura terciária aqui. Então, é dessa maneira que a proteína deve estar para funcionar. Caso você altere o pH, ou aumente a temperatura, ou coloque ela em outro solvente, pode ser que aconteça desnaturação. Perceba que a desnaturação é uma perda completa daquela estrutura funcional, da estrutura que a gente chama de proteína nativa, da estrutura nativa, quando ela está ativa, funcional. Quando isso acontece, fatalmente a proteína para de funcionar. É importante ressaltar que a proteína ela não vai realizar uma outra função, ela simplesmente vai ficar inativa. Beleza? Dependendo do nível dessa desnaturação, é possível que eu consiga causar uma renaturação. O que seria uma renaturação? Ela voltar, certo? Ela voltar para o estado funcional dela. É possível, nem sempre isso acontece. Certo? Então, fazendo um resumão aqui, os dois processos que a gente vai analisar e que podem, porventura, alterar a estrutura da proteína são as mudanças na estrutura primária e a desnaturação proteica. Mudanças na estrutura primária podem alterar a estrutura, causando a perda de função. A desnaturação proteica, por outro lado, é justamente a perda da estrutura, certo? A ponto de causar a perda de função. Então, muito cuidado com essas jogadas aí, certo? Mudança de estrutura primária é uma coisa interna, alteração na sequência de aminoácidos, e a desnaturação proteica vai ser uma influência de algum fator externo, que vai causar a perda da estrutura. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Em um outro momento, nós vamos conversar de alguns detalhes estruturais de alguns tipos específicos de proteínas. Obrigado e até a próxima.